Ok, pessoal. Então, tendo olhado a diferença entre gradiente de seleção e diferencial de seleção, ou seja, quem de fato sofre seleção e quem aparenta estar sofrendo seleção porque está fenotipicamente correlacionado com outro caráter, a gente pode voltar agora ao exemplo dos tentilhões e entender efetivamente a relação entre modularidade, seleção, mudança evolutiva e adaptação. Esse exemplo eu acho que vai ser bastante ilustrativo para vocês. Então, como é que era a história dos tentilhões na Ilha Daphne Maior? Tinha tido um evento de seca muito grande entre os anos de 76 e 77. Um evento de seca causado por um fenômeno de La Niña. Choveu praticamente nada durante o ano e a maioria das plantas não se reproduziram. Os tentilhões, Geospisa fortes, eles preferem comer sementes macias e pequenas. E repara o que aconteceu durante essa seca. A população caiu brutalmente, sobrevivendo a uma fração de cerca de 10% da população original. A abundância de sementes seguiu exatamente a tendência da queda populacional dos tentilhões, lembrando que este é o alimento deles, o único alimento, eles se alimentam de sementes. Então isso foi caindo brutalmente. Mais ainda, das que sobraram, das sementes que sobraram no ambiente, só sobraram sementes duras e grandes. As sementes pequenas e moles foram todas consumidas lá no comecinho, como é mostrado nesse gráfico daqui, que é a abundância de semente em relação à dureza delas. Então, quanto maior esse índice, maior e mais dura a semente é. E vocês estão vendo que lá no auge da seca só sobrou sementes grandes e duras. Ora, vamos pensar o que acontece quando o tentilhão se alimenta? Ele vai pegar essa semente, colocar lá para trás no bico e aplicar força com o bico para quebrar a semente e obter o alimento que está dentro. Vamos pensar do ponto de vista de engenharia. Para bicos da mesma altura, tá? Você pode ter bicos que sejam mais finos ou bicos mais largos. Repara que eles têm a mesma altura, tá bom? Ora, é a altura que vai definir quanta força você consegue exercer sobre a semente. Bacana. Então eu estou removendo o efeito de altura diferente, tá? Eu estou pegando um exemplo aqui onde a altura do bico é a mesma. O que difere é a largura. Olha a semente aqui. Estes passarinhos estão exercendo a sua força concentrada num ponto focal da semente, enquanto que estes outros passarinhos que têm o bico mais largo estão diluindo essa força, exercendo essa força num ponto focal muito mais amplo da semente, tá claro? Quem é que vocês acham que vai conseguir quebrar a semente mais facilmente? Aquele que consegue concentrar a força num ponto específico da semente. O mesmo raciocínio a gente pode fazer para bicos mais baixos ou mais altos. Então repara que agora a largura é a mesma, mas eu vou olhar para quem tem o maior bico ou o menor bico. Repara que se a largura é a mesma, quanto mais alto for o bico, mais força eu tenho para quebrar aquela semente. Então, na verdade, a gente pode intuir por esse raciocínio que os passarinhos que tinham os bicos mais finos e mais altos deveriam ser os favorecidos pela seleção natural para conseguir quebrar o recurso alimentar que estava disponível. E quando a gente mede a aptidão, e o casal Grant mediu a aptidão, porque eles tinham todos os passarinhos marcados, eles viram quem sobreviveu, vocês veem esses dois relacionamentos aqui, ó. Para bicos finos e largos, quanto mais fino, maior a aptidão. Quanto mais largo, menor a aptidão. A aptidão está no eixo Y aqui. E para bicos altos e baixos, vocês estão vendo que os bicos mais altos, os mais profundos, né? Com maior tamanho, maior altura, e portanto exerciam mais força, tinham maior aptidão, enquanto que aqueles bicos mais baixinhos tinham uma aptidão mais baixa. Ora,
O que você esperaria, então? Pela seleção natural, eu esperaria que esses passarinhos tivessem evoluído para ter bicos mais altos e mais finos, correto? Mas não foi bem isso que aconteceu. Olha, para a altura do bico, sim, foi isso que aconteceu. A altura do bico aumentou. E vocês estão vendo aqui o gráfico da regressão entre pais e filhos para os 2 anos, 76 e 78. E vocês estão vendo que a altura média do bico aumentou. Mas não foi só a altura média do bico que aumentou. Na verdade, todos esses caracteres morfológicos aumentaram de tamanho de um ano para o outro. Então, o peso aumentou, a asa aumentou, o tarso aumentou, o comprimento do bico, a altura do bico e a largura do bico aumentaram. A largura do bico não foi na direção que a seleção estava puxando. A largura do bico aumentou de tamanho, muito embora a seleção estivesse favorecendo bicos mais finos. Ora, como é que a gente pode explicar isso? A gente só consegue explicar isso se a gente pensar na herança, se a gente pensar na modularidade. E esses são dados reais que eu peguei do casal Grant e fiz o gráfico para vocês, tá? Vocês têm aqui a largura do bico e a altura do bico numa parte da população dos tentilhões de Galápagos. E vocês estão vendo que tem uma correlação fenotípica e genética, que não está mostrada nesse gráfico, mas ela existe, muito forte entre a altura do bico e a largura do bico. Em outras palavras, aqueles passarinhos que têm maior altura do bico também têm maior largura de bico. Genes que afetam a altura do bico também afetam a largura do bico. Genes que aumentam a altura do bico também aumentam a largura do bico. Se a gente colocar isso num gráfico, olha o que a gente vai observar. Essa é a relação da aptidão com a altura do bico, já descontando as outras variáveis, tá? E vocês estão vendo que ela é bastante inclinada. Tem um ganho bastante grande na aptidão quando você aumenta a altura do bico. Repara que aqui é a relação da largura do bico com a aptidão. Tem um ganho na aptidão menor quando você diminui a largura do bico, tá claro? Para onde a seleção está puxando? A seleção está puxando para a direção de aumento máximo na aptidão. Na verdade, essa é outra definição de um gradiente de seleção. O gradiente de seleção é a direção que aponta para o incremento máximo na aptidão. E nesse gráfico é para cá, a setinha azul. Está puxando na direção de diminuição da largura do bico e aumento da altura do bico. Mas repara que esses dois caracteres estão geneticamente correlacionados. E por estarem geneticamente correlacionados, a evolução foi na direção da seta verde. Ela aumentou a altura do bico, mas também aumentou a largura do bico. Se a gente colocar isso em 2 dimensões, vocês estão vendo aqui, a cetona preta com 2 cabeças, indica a correlação genética forte entre esses 2 caracteres. Ao selecionar para o aumento da altura do bico, eu acabo pegando genes que também afetam a largura do bico, e a largura do bico também aumenta. Então, na verdade, tanto a altura do bico quanto a largura do bico aumentaram, mesmo que a seleção estivesse favorecendo a diminuição da largura do bico. E por que a largura do bico aumentou e não foi na direção de diminuir a largura do bico? Porque olha o ganho na aptidão para a altura do bico e olha o ganho na aptidão para a largura do bico. O ganho na aptidão da largura do bico é muito menor do que o ganho na aptidão para aumentar a altura do bico. Então a seleção tentou otimizar essa população para que a altura do bico fosse alta e a largura do bico fosse baixa. Mas o que aconteceu? A seleção trabalha com material genético disponível, com o desenvolvimento e a função disponíveis naquela população. A seleção não é livre para otimizar todos os caracteres independentemente. Por quê? Porque os caracteres estão geneticamente correlacionados. E por estarem geneticamente correlacionados, eles evoluem conjuntamente.
maximizando a fitness da melhor maneira possível, mas nem de longe sendo aquela maximização ótima de cada caráter individualmente. E essa, moçada, é uma mudança de raciocínio brutal em relação à forma como a gente encara a natureza, treinado a encarar a natureza. A gente é martelado desde que a gente é criança, olhando o Discovery Channel, National Geographic, enfim, é uma visão generalizada que o homem tem de que a seleção natural pode otimizar cada caráter para maximizar a fitness. Ela tenta, mas ela trabalha com o material genético disponível. E repara que se a gente olhar para a largura do bico, a direção que a evolução tomou é oposta àquela direção que a seleção atuou. Foi uma má adaptação, gente, num certo sentido. A largura do bico aumentou. Essa não é a direção de otimização do caráter, largura do bico. Ele deveria ter se tornado mais fino se a seleção fosse esse agente ultra eficiente de otimização de cada caráter individualmente. Como os caracteres não variam separadamente, como existem módulos, como os caracteres estão correlacionados dentro de módulos, eles tendem a evoluir conjuntamente. E foi exatamente isso que vocês viram nesse exemplo dos tentilhões. A altura do bico aumentou e levou junto a largura do bico. A largura do bico também aumentou, mesmo que a seleção estivesse favorecendo uma diminuição da largura do bico. Tá claro? Então, na verdade, a gente só consegue entender esse fenômeno que aconteceu com os tentilhões de aumento em todos os caracteres se a gente pensar que esses caracteres têm uma base genética conjunta, que parte dos genes que afetam a altura do bico também estão afetando o comprimento da asa, peso, tarso, comprimento do bico e largura do bico, e por isso todos eles evoluem correlacionadamente. Tudo bem, gente?